Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Mateus no capítulo 2. Amém? Nós estamos estudando o livro de Mateus. Na aula passada, o presbítero Bruno ele pregou Mateus capítulo 1 e fez ensinamento em cima de Mateus capítulo 1. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Amém. Todo mundo achou Mateus capítulo 2? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Faz a leitura para nós aí, evangelista. Faz a leitura para nós aí, Mateus capítulo 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou: onde devia nascer o Messias? Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou: qual o tempo então em que a estrela havia aparecido? Eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para que eu também vá adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus olhos e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E no sonho... E no sonho Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes, pois por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem lembra aqui a última aula, alguma coisa da última aula? Alguém? Vamos lá, na última aula. Quem era Mateus? Mateus era um publicano. O que os publicanos faziam, irmãos? Cobrava o quê? Impostos. Então Mateus era um publicano, ele cobrava impostos. Aí Jesus o chamou para ser seu discípulo, né? E Mateus, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Alfeu. E Mateus escreve o Novo Testamento de Mateus para comprovar para os judeus que Jesus
era o Messias prometido nas Escrituras. Amém, irmãos? O versículo 1 vai dizer assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia. Jesus nasceu aonde, irmãos? Em o quê? Belém. Aí vai cumprir o quê? Vai cumprir a escritura em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha só como Mateus faz. Mateus começa a mostrar todo o nascimento de Jesus, começa a falar toda a trajetória de Jesus e comprovar dentro da Bíblia que Jesus era o Messias. Então, quando Jesus nasce em Belém, cumpriu essa profecia aqui, ó, de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, né? E o texto vai dizer assim, ó, que Jesus, ele nasceu nos tempos do rei Herodes. Amém? Então, quem reinava naquela região era o rei Herodes. Mas o rei Herodes, olha só que interessante, o rei Herodes, ele não era um rei da linhagem de Davi. O rei Herodes, ele foi colocado por quem? Para administrar aquela região da Judéia, aquela província da Judéia, aquela região de Israel. O rei Herodes, ele foi colocado por quem? Por César. Quem era Augusto César? Era o imperador. Esses dados históricos é muito interessante. Por quê? Porque César era o imperador, governava toda aquela região que Roma subjugava. E o que César fazia? César nomeava quem? César nomeava quem? Um rei. Aí quem César nomeou? César nomeou o quê? Herodes. Os cristãos não gostavam, os judeus não gostavam de Herodes, sabe por quê? Porque Herodes não tinha a linhagem de rei. Era um rei colocado no comando para cuidar das coisas concernentes a Roma, que era o quê? Que era quem dominava Israel. Amém? Até aqui ficou claro? Né? Olha só que coisa interessante. O Herodes, com a morte de Herodes, depois você vai ver no texto que nós vamos ver que ele morre. Aí o reino, esse reino vai ser dividido entre os seus 3 filhos: Arquelau, Antipas e Felipe. Amém, irmãos? Vamos ver aqui Lucas capítulo 2, versículo 1. Quem pode ler para mim? Lucas 2, versículo 1. Quem abrir, por favor? Márcia, lê para mim. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Aqui aconteceu José. Todo mundo teria que se alistar na sua terra natal. José era da onde? De Belém. Então ele teve que sair de Nazaré, da Galiléia, para ir até Belém para se alistar. E ali em Belém Jesus nasce. Agora, vamos ler o versículo 1 e 2 e 3. Olha só o que diz. E tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira coisa desses estudos que nós vamos entender aqui nesta manhã, irmãos, é a adoração dos gentios.
que são gentios? Pessoas que não são da linhagem de Israel. Quem eram esses aí que a Bíblia conta? Os magos do Oriente. Algumas traduções traduzem essa palavra aqui, mago. Algumas Bíblias falam sábios. Sábios do Oriente. E eu vi outra tradução que traz o nome astrólogos. Astrólogos do Oriente. Quem são esses magos? São pessoas que estavam estudando, estudiosos que estudavam as estrelas, estudavam o aspecto do céu, e por divina revelação eles viram uma estrela no Oriente, e aquela estrela era a estrela que levava até Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Qual era a função daquela estrela? Conduzir os magos ao local onde Jesus estava. Agora a Bíblia não diz quantos magos são. Amém? A Bíblia não diz quantos magos são. A Bíblia não diz de onde eles vieram. E a Bíblia não diz de que país eles eram. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz somente que eles viram uma estrela no Oriente e seguiram a estrela até onde Jesus nasceu. Mostra. Pega um pedacinho de papel para me pagar aqui, por favor. Amém? Irmãos, olha só que coisa interessante. Eles viram a estrela e foram até Jesus. Eu coloquei aqui no estudo aqui, ó. Existe uma profecia a respeito de uma estrela. Está lá em Números capítulo 22, versículo 17. Vamos ler, por favor? Números 24, versículo 17. O único texto da Bíblia que fala referente a uma estrela no céu. Oi. Assim, a gente, quer dizer, pelo menos eu sempre ouço, né, falar que os 3 reis magos, né, eles tiram eles deduzem isso por causa das ofertas? A tradição católica, né? A maioria de nós viemos do berço católico, né? Quem é que veio do berço católico aqui? Levante a mão. Todo mundo assim, por quê? Na Igreja Católica eles falam que são os 3 reis magos, né? Mas o nosso texto bíblico, a Bíblia como base, ela não revela quantos magos são. Como a viagem seria longa de onde eles estavam para lá, eles deveriam sair em caravanas, né? E seriam muitos magos do Oriente, né? E é engraçado que a Igreja Católica ela fala até o nome dos 3 magos, né? Eu não sei agora de qual é o nome dos 3 magos, mas se você for estudar a tradição católica, ela dá o nome até dos 3 magos. Um deles se chamava Baltazar, né? Um dos 3 magos. Mas o nosso texto bíblico ele não revela, ele revela que eles saíram do Oriente até onde a estrela os conduziu, até onde Jesus havia o quê? Nascido. Então a função da estrela foi conduzir os magos até Cristo. Olha só como é interessante. Como Deus utiliza uma estrela. Quem achou aí? Números capítulo 24, versículo 17. Quem quer ler para nós? Só que essa estrela daqui,
É apenas um corpo celeste no céu que se movimentou até onde o local onde os magos estavam. E a função da estrela é o quê? Conduzir os magos para o quê? Para os magos fazerem o quê, irmãos? Adorarem a Jesus. Amém? É interessante que Deus sempre, na Bíblia a gente vê Deus usando coisas e objetos para mostrar ao homem o que fazer, né? Se vocês veem no Egito, o que aconteceu no Egito quando o povo foi para o deserto? Quem pode me falar aqui? O que Deus usou para orientar o povo no deserto? Quem lembra? Uma nuvem. Então Deus, para conduzir o povo do deserto até a terra prometida, do deserto até a terra prometida, Deus usou o quê? Durante o dia, Deus usou o quê? A nuvem. E durante a noite, o quê? Uma coluna de fogo para iluminar o caminho, e eles seguiam tanto de dia a nuvem quanto à noite a coluna de fogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ali a função da estrela foi conduzir os magos até a Cristo, para os magos adorarem a quem? A Jesus. É tão interessante, se você ler a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a Bíblia Nova Tradução, eles não usam essa palavra adorar, né? Como os Testemunhos de Jeová, eles não adoram a Jesus, não creem em Jesus como Deus, como nós cremos. Na Bíblia deles não usam a palavra adorar, eles usam a palavra o quê? Homenagear. Qual a diferença entre você adorar uma pessoa e homenagear? Quem é que sabe me dizer aqui? Homenagear, você homenageia qualquer pessoa, não é? Posso homenagear a irmã Nalda, posso homenagear a irmã Washington, agora adorar é só quem? Somente a Deus, não é? Então por isso que eles fazem essa tradução na Bíblia deles de adorar para homenagear, para quê? Para tirar de Jesus ao quê? A adoração. Ficou claro até aqui? Todo mundo está entendendo? Então a função dos magos era o quê? Chegar até a Cristo para o adorar, para o reconhecer como Salvador, como Rei, como Messias, como aquele que ia adivinhar o mundo, que ia tirar o povo de Israel daquele jugo, não o jugo físico, mas o jugo espiritual, né? Não o jugo militar de Roma, mas trazer ao povo a salvação. Amém? Ficou claro até aí? Então, a função da estrela foi levar os magos a adorar Deus, segunda coisa, né? Propósito dos magos, levar até Jesus, por quê? O propósito da salvação. E o terceiro propósito aqui do nosso estudo é o resultado da adoração nos leva a uma obediência a Deus. João 4:24 vai dizer assim: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, a função da estrela foi mostrar Jesus através de um caminho, transformar pecadores em adoradores. Os magos entraram na casa, contemplaram Jesus com Maria, se curvaram até Jesus, eles entregaram suas ofertas. Olha o que o texto aqui diz: adoração não é uma opção,
É uma obrigação, não é um luxo, é uma necessidade. Adorar a Deus é glorificar. E a única coisa que a igreja pode fazer, que nenhuma outra assembleia pode fazer, é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler o versículo do 3 ao 6 do livro de Mateus. Quem pode ler para mim, por favor? Quem pode ler para mim? Ei, pastor. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: onde devia nascer o Messias? Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Os gentios, os magos, eles adoraram a Jesus, amém? Agora os religiosos, quais atitudes os religiosos tiveram nesse texto, irmãos? Quem pode falar para mim, que acabamos de ler? O que os religiosos fizeram, Cleitinho? Quando eles souberam que Jesus iria nascer, os religiosos, eles ficaram o quê? Indiferente, insensível. Por que eles ficaram indiferentes com o nascimento de Jesus? Olha só o que o texto diz: que eles sabiam da palavra de Deus, falaram para Herodes onde Jesus iria nascer, mas eles nem foram lá confirmar para ver se era realmente verdade aquilo que eles sabiam. Eles sabiam que existia uma palavra, profecia a respeito da vinda de Jesus, mas eles foram o quê? Indiferentes. Mateus capítulo 13, versículo 15. Quem pode ler para mim? Olha só, vamos falar sobre a indiferença dos religiosos. Marcos 6, 52. Hebreus 3, 15. Vamos ler esses 3 versículos, amém, irmãos? Quem pode ler para mim, por favor? 13, 15. 13. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e seja por mim curados. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. É isso que as escrituras sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Amém, irmãos? Então os religiosos se tornaram indiferentes e insensíveis. Por quê? Porque eles estavam com
os olhos fechados, estavam com o coração endurecido e o coração deles estava fechado para aquilo que a palavra de Deus tinha dito. Amém? Então nós vamos ver aqui as 3 reações. Os gentios, eles adoravam a Jesus. Os religiosos, eles foram indiferentes. E as autoridades, o que faziam? Perseguiram a Jesus. O que fez o rei Herodes quando soube que menino ia nascer? Primeira estratégia de Herodes, o que foi? O que ele falou com os magos? Vão lá. Queriam até ele. Isso, Silas. O que foi, Silas? O Silas vai ter uma participação especial agora aqui na nossa escola bíblica. Agora você vai explicar o que aconteceu. Herodes queria conhecer Jesus para matar ele, não queria ser amigo dele. Mas ele falou que queria adorar, e aí? Foi, mas não queria. Ele estava mentindo, né? Então, primeira estratégia de Herodes. Qual foi a estratégia de Herodes? Olha, eu quero o quê? Adorar a Deus. Me mande lá para aquele local. Quando vocês souberem onde me me fale que eu quero adorar a Deus. O que o Herodes queria? Enganar os magos. Mas Deus, por divina soberania dele, o que ele fez? Orientou os magos para irem por outro caminho. Então, os magos eles foram por outro caminho. Aí o que aconteceu? Gente, o que aconteceu com Herodes quando soube que foi iludido e enganado pelos magos? Ele ficou o quê? Furioso e resolveu matar todas as crianças abaixo de quantos anos? Abaixo de 2 anos, que eram mais ou menos o local, mais ou menos a época que os magos haviam tido com ele. Aí o que aconteceu com isso aí? Aconteceu com isso aí que Deus, por divina soberania dele, interfere novamente, pede para José fazer sabe o que? Correr com Jesus para o Egito. Aqui vai se cumprir uma profecia que está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 11. Amém? Eu queria que os irmãos lessem. Glória a Deus. Oséias 11, 11. Deixa eu ver no meu estudo. Jeremias. Oséias 11, versículo 11. Jeremias 31, 15. Vai se cumprir essa profecia aqui, ó. Jeremias 31, 15. Vamos lá. Jeremias 31, 15 vai cumprir essa profecia aqui, ó. Matança de todas as crianças. Vai lá em Jeremias 31, versículo 15. Que vai dizer assim, ó. Houve um choro em Ramá. É Raquel, chorando por seus filhos que não mais existem. E Jesus, no Egito, vai se cumprir essa profecia aqui, de Oséias capítulo 11. Amém? Oséias capítulo 11, versículo 1. Quem pode ler para nós? Oséias capítulo 11, versículo 1.
Oséias 11:1, né? Aí, ó. Olha só. Do meu filho do Egito chamei o meu filho. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui nesta manhã o estudo das 3 reações que eles tiveram: a indiferença dos religiosos, a perseguição das autoridades e a proteção sobrenatural de Deus. Aí, vamos ler agora Mateus capítulo 2, versículo do 19 ao 21. Mateus capítulo 2, versículo do 19 ao 21. Quem é que achou? Depois de Herodes morreu, morreu e um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quanto tempo? Uma coisa interessante: quanto tempo Jesus passou no Egito? Quem sabe me dizer? Quanto tempo Jesus passou no Egito? Nós não temos o tempo exato que Jesus passou do Egito. Mas qual o tempo que Jesus passou do Egito? Jesus ficou no Egito até a morte de Herodes. Amém? Herodes morre, como eu falei, e o reino dele é repartido entre seus 3 filhos. Como eu falei, Herodes Antipas, Arquelau, Herodes Antipas, Arquelau e Felipe. São os 3 filhos de Herodes que estavam... Davi, tem um mapa para mandar ali, por favor? Conseguiu? Eu vou... Não sei se os irmãos estão vendo. Está vendo aquelas 3 regiões ali, ó? Estão vendo ali? Dá para ver direitinho? Dá? Ali é onde o Império Romano governava Israel. César colocou Herodes para cuidar dali, daquele local. Quando Herodes morre, aquela região ali ela é repartida entre os 3 filhos dele: Antipas, Arquelau e Felipe. Amém, irmãos? Aqui é muito importante nós entendermos. Vamos lá para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Para você compreender melhor. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Silas, lê devagarzinho, viu, Silas? Bem devagarzinho. No 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região
da Itureia e Traconites e Lisânias, tetraca de Abi. Nossa, que troco mais difícil de ler. Governador da Judéia, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região de Itureia, de Traconide, Lisânia, tetrarca de Abilene. Deixa eu explicar para vocês esse versículo. Espera, Silas. Amém? Irmãos, olha aqui, ó. Até a morte de Herodes, aquela região ali era toda governada só por eles. Quando Herodes morre, ele divide o reino entre os 3 filhos deles, Antipa, Arquelau e Filipe. Arquelau ele reina de 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo. Arquelau fica com a Judéia, com a Samaria e com a Idumeia. É isso que está escrito no texto. Amém? Seu irmão Filipe reinou de 4 antes de Cristo até 39 depois de Cristo. É outra região, viu? Cada um desses aqui, ó, eles estão em uma daquelas regiões divididas lá. O mapa, Davi, por favor, joga o mapa novamente, Davi. Quando eu jogo o mapa, eu vou falando aqui, ó. Felipe reinou de 4 antes de Cristo até 39 depois de Cristo. Aí ele reinou na Gaulanitide. Esses nomes muito chiques aqui, viu, irmãos? Traconites, Lisânia e Abilene. Olha só, seus irmãos estão vendo o mapa, deixa eu afastar um pouquinho. Aquele primeiro mapa ali, ó, é onde Herodes reinava em tudo. Aí quando ele morre, ele divide o reino para os 3 filhos dele: Antipas, Arquelau e Filipe. Antipas, ele reinava na região da Judéia e Samaria. Pronto. Aí o que o anjo diz? Que o texto diz? Que Herodes morre, não é? Herodes morre, aquele reino de Herodes, ele é repartido aonde? 3. Aí o que acontece? Deus dá ordem para Jesus regressar aonde? Mas a família de Jesus do Egito, né? Vamos lá ler o texto lá que a gente estava lendo lá de Mateus. Mateus capítulo 2, versículo do 19 ao 21. Pode ler, por favor. Quem pode ler? Quem quer ler? Alô? Lu, quer ler para mim, por favor? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e o regressou para a terra de Israel. Até o 21, pastor? Então Jesus voltou novamente para para Israel, só que tem um porém, né?
ele sabia que Arquelau, ele, aqui tem um... Olha que coisa interessante. Jesus, ele voltou para a terra de Israel, né? Só que Jesus não foi para cá, ó, para a cidade da Judéia, ó. Sabe por quê? Por causa que Arquelau era um rei muito nefasto, muito perigoso. E eles, com medo de ficar para essas regiões, essa região aqui, ó, onde Arquelau reinava, eles foram para onde? Para cá, ó, para Galileia, onde estava Herodes Antipas, para cumprir uma profecia que Jesus seria chamado de quê? Nazareno. Amém? Ficou claro aqui, irmãos? Então é o seguinte, com a morte do rei Herodes, o reino dele foi dividido entre seus 3 filhos: Antipas, Arquelau e Filipe, né? Aí o que acontece? Quando você lê aquele texto de Lucas capítulo 3, esse Antipas, esse Arquelau foi um rei tão ruim, teve muitas revoltas, confusões no reinado dele. O que aconteceu? O rei César, Tibério César, o que ele faz? Ele depõe esse Arquelau e tira do reinado. Aí essa região aqui, ela vai ser administrada por procônsulos, por governadores. Quem toma o reinado aqui dessa região aqui, ó, que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 3, versículo 1, vai ser quem? Quem vai cuidar dessa região? Quem vai cuidar dessa região é Pôncio Pilatos. Amém, irmãos? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Ficou muita dúvida? Quem ficou com alguma dúvida? Quem ficou com muita dúvida? Ninguém? Então, gente, essa é a história do nascimento de Jesus. Amém?